Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós estamos trabalhando com o componente de língua portuguesa, né? E nessa unidade nós estamos falando sobre o que mesmo? Sobre como é que nós podemos contribuir para preservar a natureza. Sempre lembrando, né, por que é importante preservar? Porque é da natureza que nós tiramos a maior parte dos recursos para a nossa vida, né? O alimento e tantas outras coisas que nós retiramos dela. Então nós precisamos preservá-la, cuidá-la, né? Para que a gente não acabe se perdendo junto com ela, porque como a gente sempre conversa, nós não somos maiores que a natureza, não dominamos a natureza, né? Nós somos parte da natureza, nós estamos juntos, nós somos parte dela. E é claro, se ela vai mal, nós vamos mal e muito mal, por sinal, também. Ok? Então vamos para o nosso livro. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, vamos fazer atividade relacionada àquela letra de música que nós conversamos num outro momento, que falava sobre germinar, né? Sobre a planta que vai nascer, o que a planta precisa para crescer e qual é a importância disso e saber que eu sou responsável pela natureza, sim, né? Pela conservação e preservação dela. Então vamos ver lá. Por que na música há uma frase, tudo está ligado, você tem que se ligar? Quer dizer, tudo está ligado e você tem que se ligar. Essa é uma frase que está lá na letra da música. Aliás, é a frase que termina aqui nessa estrofe. Tudo está ligado, você tem que se ligar. Então, por que está falando isso? Porque as pessoas precisam se lembrar de que dependemos da natureza e ela depende de nós, ou seja, estamos interligados, ou porque as pessoas podem viver longe da natureza, como temos a tecnologia, não precisamos mais da natureza. Qual das duas frases será que explica esse verso da música? A primeira, né? Tudo está ligado, quer dizer, nada está separado, nós não estamos separados da natureza. E nós precisamos nos ligar, quer dizer, a gente precisa compreender isso e aprender isso de uma vez para parar de continuar a prejudicar a natureza. Então, nós vamos marcar um X ali no primeiro quadradinho. E aí diz o seguinte, pinte da mesma cor as palavras que rimam na música. Então, vamos voltar aqui na música, né? E lembrar lá das palavras que rimam. O que são palavras que rimam? Né? Palavras que terminam com letras parecidas, né? E que dão essa ideia de ritmo, né? Então, vamos ver lá. Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Então, começar e transformar vão rimar. Ó, as duas terminam com ar. Olha lá, estão vendo? Começar, transformar. Então, nós vamos pintar da mesma cor as palavras que rimam. Então, vocês vão escolher aí uma cor agora e vão pintar o começar e o transformar. Será que começar, transformar, rima com bastar? Vamos ver? Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Um pouco de água já deve bastar. Rima, né? Então, vamos pintar com a mesma cor a palavra bastar. Depois, muita luz do sol para germinar. Pinto germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Pinta ou gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. Pinta ou ligar lá, então. Então, quais são as palavras que rimam? Começar, transformar, bastar, germinar, gerar e ligar, tá bom? São as palavras que rimam nesta canção. E também, além das letras de música, que podem nos trazer algumas lições ou nos fazer pensar sobre algum tema específico, nós também podemos encontrar as tirinhas, né? Que parecem, são semelhantes às histórias em quadrinhos, só que história em quadrinho é uma história mais longa, né? A tirinha é uma tirinha com 3, 4 ou 5 quadrinhos só numa linha, né? Numa linha horizontal, por isso que a gente fala que é uma tira, tá? É uma tirinha. É como se eu pegasse um gibi e recortasse só uma parte da história inteira, assim, né? Uma fileira inteira, uma linha inteira. Então, seria uma tira, tá bom? Histórias que fazem pensar.
Algumas histórias trazem mensagens que nos fazem pensar. Leia a tira a seguir, cujo personagem principal se chama Armandinho. Então aqui tem uma tira, vamos ver do que ele está falando. Qual será o tema que ele traz nesta tira? E não é para se ter vergonha? Ele está fazendo uma pergunta. E não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são os humanos. Sim, filho, está falando o pai do Armandinho. Os maiores defensores também. E aí, olha lá, ele pega o sapo e a plantinha, né? E olha lá, quem é que está cuidando da natureza ali? É um adulto ou uma criança? Uma criança. Então, ele está fazendo uma pergunta. Ele fala assim, não é para menos, né? Olha lá, não é para ter vergonha, né? Os maiores destruidores da natureza são os humanos, né? Quer dizer, os humanos são aquelas pessoas os humanos são os responsáveis pela destruição da natureza. Por que animal destrói a natureza? Não, né? A natureza destrói a natureza? Não. Quem é que destrói a natureza? Quem é que modifica? Quem é que derruba a árvore? Quem é que faz queimada? Quem é que polui o rio? Quem é que faz isso? Quem é que caça indevidamente? Quem é que faz pesca proibida? Quem? Os seres humanos. Então é isso que ele falou, não é para ter vergonha? Os seres humanos são os maiores destruidores da natureza. E aí ele fala assim, sim, filho, os maiores defensores também. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o ser humano, da mesma forma que ele pode destruir a natureza, ele também pode defender e que só depende do ser humano, ninguém mais pode fazer isso. Não é uma planta que pode fazer isso, não é um animal que pode fazer isso. Quem pode preservar a natureza somos nós, seres humanos. Assim como somos nós que destruímos, também somos nós quem podemos preservá-la. E aí aparece lá o Armandinho, né? Levando o sapo na cabeça e levando uma mudinha de planta lá para ser plantada, né? Para tentar ali recuperar aquela planta que foi cortada. E aí, para entender o texto, o que a expressão do sapo demonstra no primeiro e no segundo quadrinhos? Então, olha lá a carinha do sapo aqui no primeiro e no segundo. Estão vendo? O que ele está representando? Qual que é a carinha dele, né? De susto, de preocupação ou de empolgação? Qual que é a carinha dele? Será que ele levou um susto? Não, né? Será que ele está preocupado? Provavelmente, né? Porque o sapo é parte da natureza. Então, vamos marcar um X lá em preocupação. O que a expressão do sapo demonstra no terceiro quadrinho? Olha lá ele na cabeça do Armandinho. O que ele está expressando? Susto, preocupação ou empolgação? Empolgação, né? Acho que o sapo está pensando, graças a Deus alguém vai ajudar o meio ambiente, eu não vou ficar sem casa, né? Porque, claro, se destrói a natureza, acaba com a casa dos animais. Então, marca um X lá em empolgação. Por que a expressão do sapo mudou, então? Por quê? Porque o Armandinho está ali tendo uma atitude positiva para com a natureza, né? Vai plantar uma nova árvore, significa que ele vai preservar o meio ambiente. E preservando o meio ambiente, né, o sapo não vai entrar em extinção, não vai perder a sua casa, não vai perder os seus alimentos, né? Então, por isso que a expressão mudou. Olha lá no número 4. Qual seria uma possível continuação dessa história? Desenho que você imagina que Armandinho tenha feito depois de sair com o vaso de plantas nas mãos e o sapo na cabeça. Então você vai desenhar aqui como é que você acha que essa história terminou. Porque a história ali termina com ele carregando o sapo na cabeça e uma plantinha na mão, né? O que será que ele foi fazer com isso? É isso que você vai desenhar aqui. O que aconteceu depois disso? Converse com o professor e os colegas sobre a mensagem que a tira quer transmitir e depois escreva a conclusão nas linhas abaixo. Então, você vai conversar com os seus colegas, vai conversar com a sua professora e vocês vão pensar juntos, né? Qual é a conclusão que eu chego com essa tira? Né? Qual é a informação que eu trago? Qual é a mensagem que fica para nós? E aí vocês vão fazer uma frase coletiva e vão escrever aqui, tá bom? E o que é uma tira, então? É uma história curta, geralmente contada em 3 ou 4 quadrinhos. Há sempre a presença de imagens, combinadas ou não com palavras, e as falas e os pensamentos dos personagens são escritos em balões.
Então é como se fosse uma mini história em quadrinho, né? Porque a história em quadrinho vai ter ali uma página inteira, 2 páginas, enfim. E a tira não, né? Tem começo, meio e fim em 3 ou 4 quadradinhos apenas. Certo? Gostaram da história do Armandinho? Interessante, né? É uma história que também faz pensar qual é o nosso papel na preservação da natureza, não é verdade? Então, pensa com carinho, pensa lá qual é a conclusão que a história do Armandinho traz para vocês, registrem aí e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.